Amém. Quando aconteceu aquela bizarrice daquele rapaz aqui do nosso meio que foi para um jornal e contou aquelas mentiras e, enfim, quis aparecer do jeito que ele fez, foi interessante porque muita gente que já pensava coisas a respeito da Igreja Oceânica apareceu publicamente para falar o que de fato já pensava. Muita gente aproveitou para criticar, só que a maioria dessas pessoas a gente já conhece, a gente já sabe, são pessoas que a gente já conhece as críticas, já sabe como pensam a respeito da gente. Muita gente de perto e de longe, pessoas que se diziam amigas ou não, aproveitaram mesmo para repostar aquilo, para criticar, não tiveram nem o trabalho de vir saber se aquilo tinha sido verdade ou não. Tomaram como verdade uma reportagem mentirosa e simplesmente acreditaram. Alguns do nosso meio, para nossa tristeza, chegaram a duvidar, né, dos pastores, da igreja, da liderança da igreja. Enfim, alguns, é óbvio, a gente já espera a reação que tiveram. A gente não esperava que fosse ser diferente. A gente já sabe o que falam, o que pensam sobre nós. Mas teve uma crítica que me chamou muito a atenção. Uma crítica que é daquelas que instiga, sacou? Me instigou de verdade. A pessoa falou assim: a Igreja Oceânica é muito tóxica mesmo. A Igreja Oceânica é muito tóxica mesmo. E isso, obviamente, chega para a gente por meio de amigos, né? É o tipo de coisa que, às vezes, as pessoas não falam diretamente para a gente, mas conta para um, que conta para outro, que chega no ouvido e tal, e bate na gente. Mas a Igreja Oceânica é muito tóxica. Foi a crítica. Não que essa crítica tenha mexido com o meu coração, ou com o coração de quem ouviu, mas ela me instigou de verdade. Eu já estou, sério mesmo assim, eu já estou cascorado com crítica. São anos e anos e anos já servindo à frente e tal. No passado eu ficava mal, aquilo me deixava para baixo. Hoje eu já não fico mais assim. Eu não me importo com crítica, de verdade. Mas algumas críticas instigam de verdade. Elas dão uma boa oportunidade para uma boa argumentação. Eu espero até que essa pessoa depois ouça a palavra que vai ser dada hoje. Eu espero muito que você ouça e tire suas conclusões. Mas por um tempo, diante dessa crítica, eu fiquei tentando imaginar o que seria uma igreja tóxica. Eu até pedi ajuda para os líderes do Gol durante essa semana. Eu fui lá no grupo de líderes que a gente tem no WhatsApp, para eles me ajudarem. Pessoal, me ajuda aí, a galera de uma geração mais nova. O que para vocês é um relacionamento tóxico? O que vocês consideram como uma pessoa tóxica? E eu recebi muitas respostas legais ali, que me ensinaram um pouco até, de uma forma mais profunda, sobre a mente dessa galera mais nova. Aí eu vou ler algumas respostas, óbvio que eu não vou citar os nomes aqui, mas algumas respostas que me deram lá. A primeira coisa que vem na minha mente é quem faz chantagem emocional com as pessoas. Uma outra pessoa, um outro líder respondeu assim: quando existe dependência emocional, uma parte sempre é ridicularizada, menosprezada, há danos psicológicos como ansiedade, depressão, culpa, insegurança, além da perda da identidade. Uma outra pessoa falou assim, a gente está falando de relacionamento tóxico, quando você priva alguém de fazer certas coisas, de falar com determinadas pessoas e até de ir em determinados lugares. Uma outra pessoa falou, uma pessoa tóxica é aquela que desgasta emocionalmente outra pessoa. Pode ser através de atitudes que colocam ela para baixo, ou atitudes ou falas que geram um sentimento de dependência emocional, por exemplo. Uma outra pessoa falou, relacionamento tóxico é qualquer tipo de relacionamento que causa um dano significativo na saúde de outra pessoa, seja saúde emocional, espiritual, até mesmo física. Outra pessoa falou assim, qualquer relacionamento em que se desenvolve a percepção de fraquezas ou dependências. Esses pontos são usados para oprimir a pessoa de alguma maneira, seja pelo jeito dela, pelas amizades ou pelas opiniões. Achei profundo pra caramba. São pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos. Resumindo, um relacionamento tóxico tem a ver com um controle emocional do outro. Eu até perguntei para a galera, gente, é mais ou menos isso? Vocês concordam comigo? Todo mundo concordou, ali no geral. Tem a ver com um controle emocional do outro, e isso gera consequências emocionais muito ruins. As consequências de quem sofre num relacionamento tóxico são as piores possíveis no campo emocional, no campo afetivo, no campo psicológico e até físico. Aí, a gente vai trazer esse conceito para a igreja.
Pelo fato óbvio da igreja ser constituída por pessoas, a igreja somos nós, não é um lugar físico, não é uma construção. Se a gente se reunisse lá na praia de Piratininga agora, seria a igreja reunida. O que faria uma igreja tóxica seriam relações tóxicas que existem no meio dela, ou entre as pessoas, ou dos pastores com relação aos membros. E aí, usando as definições da galera aqui, é como se a gente considerasse a igreja como sendo uma controladora má, uma manipuladora das pessoas. Uma igreja tóxica seria uma igreja em que, basicamente, os pastores e líderes fizessem chantagem emocional com as pessoas. Seria uma igreja que ridicularizasse as pessoas, uma igreja que menosprezasse, colocasse para baixo, oprimisse as pessoas. E isso, sendo tão ruim assim, geraria efeitos nocivos aos membros, como, por exemplo, insegurança, tristeza, ansiedade, depressão, culpa, perda da identidade. É muito forte isso. Como que alguém faz uma crítica assim, sem ao menos conhecer, sem ao menos viver no contexto de algum lugar? Eu, sinceramente, teria muito temor diante de Deus de fazer uma crítica assim. Talvez a cultura atual, a cultura do nosso tempo, o mundo de hoje, realmente considere uma igreja bíblica como sendo uma igreja tóxica. Mas nós, apesar de vivermos nesse mundo, precisamos olhar para a Bíblia e para a palavra e entender o que ela tem a dizer sobre isso. Não é a cultura que vai ensinar para a gente o que é uma igreja bíblica ou tóxica. É a própria palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Quais são os parâmetros que a palavra de Deus aponta sobre o que uma igreja deve fazer, como ela deve ser, ou como os seus pastores devem atuar? E um dos textos que vai ajudar muito a gente nessa questão é 2 Timóteo 4. Eu espero que você já tenha aberto aí, eu quero ler os versos 2 e 3. 2 Timóteo 4, versos 2 e 3. Paulo está escrevendo ao seu pupilo Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Esse é o texto. Paulo aqui, em toda a carta, obviamente nesse trecho de uma forma mais específica, ele está exortando o jovem pastor Timóteo a permanecer firme no Evangelho. A carta de 2 Timóteo foi a última carta escrita por Paulo, pelo que se sabe. Timóteo tinha sido enviado por Paulo para ser o pastor da igreja de Éfeso. Depois do avivamento que essa igreja sofreu no início, avivamento é uma coisa boa, do avivamento que essa igreja experimentou no início, depois você pode ler o relato lá em Atos, capítulo 19, com o tempo, falsos mestres e falsos ensinos foram entrando nessa igreja. É uma igreja que começou bem pra caramba. Os caras se converteram de uma forma que eles queimaram os ídolos que eles tinham. Eles queimaram os objetos de culto a outros deuses que eles tinham. Eles levaram muito a sério, o evangelho mudou mesmo a vida deles. Mas com o tempo, infelizmente, falsos mestres, falsos ensinos entraram nessa igreja. E, obviamente, isso precisava ser combatido. E aí, no meio desse conteúdo que Paulo está escrevendo a Timóteo, para que seja combatido o falso ensino, esses falsos mestres, a gente encontra essa exortação do apóstolo ao seu pupilo amado. Pregue a palavra. Pregue a palavra, esteja preparado, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá um tempo muito difícil, Timóteo, virá um tempo, você vai passar por isso, em que não suportarão a sã doutrina, não vão aguentar ouvir sobre o verdadeiro evangelho, as pessoas vão preferir buscar mestres que falem coisas mais agradáveis aos seus ouvidos, mas o evangelho é um só, ele é o único que é o verdadeiro. Eu quero destacar algumas coisas aqui antes da gente entrar nas considerações. Primeiro, Paulo aqui, ele não está fazendo uma profecia sobre o futuro. Tipo assim, virá um tempo
quando esse tempo chegar lá na frente, pô, vai ser um tempo difícil demais. Ó, se prepara porque um tempo lá na frente vai chegar. Ele não está falando isso não. Em todas as eras, em todos os lugares, vão existir pessoas assim, que não suportarão a sã doutrina, que preferirão mestres para si mesmos, que falem coisas que são mais agradáveis aos ouvidos, ainda que não venham de Deus, ainda que não tenham a ver com o verdadeiro evangelho. O que Paulo está querendo dizer aqui é: isso é inevitável, Timóteo. Isso vai acontecer em algum momento com você. Você vai passar por um momento assim, em que não vão suportar o que você tem a dizer, não vão suportar o verdadeiro evangelho. Mas, Timóteo, permaneça. Timóteo, continua pregando a verdade. Timóteo, não muda o discurso por causa dessas pessoas. Timóteo, não mude o conteúdo do evangelho para atender às vontades dessas pessoas. Timóteo, não faça isso. Segunda coisa para a gente destacar aqui, para a gente entender melhor o texto. Paulo aqui enfatiza a sã doutrina. O que é sã doutrina? Na primeira carta de Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 11, Paulo diz: a sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Sã doutrina é o verdadeiro evangelho, Mas, obviamente, o evangelho não é uma informação isolada que a gente aprende. O evangelho não é só uma única afirmação e acabou aí. Isso é o evangelho e parou. Existem alguns ensinamentos óbvios que são consequência do evangelho e que fazem parte também do evangelho, fazem parte da palavra de Deus e são doutrinas como um todo. O evangelho me ensina sobre Jesus, sobre a sua obra, sobre os seus ensinamentos, sobre a sua vida. Logo, diante desse fato, existem coisas que eu não devo fazer, se eu fui alcançado por esse evangelho, se eu amo essa palavra, na vida, nos relacionamentos, no meu trabalho, na igreja, no meu dia a dia. Diante do evangelho, existem lugares que eu não deveria ir, que podem ter a aparência do mal, que podem entristecer a Deus, que podem me levar a pecar, eu deveria evitar. Diante do evangelho, de toda essa notícia, existem coisas que eu devo sim fazer, que vão me aproximar de Deus, que vão agradar o coração de Deus, que dizem respeito a mim, ao próximo, à igreja que é de Deus, à igreja que é do Senhor. Existem aspectos que me ensinam como eu devo ser e como eu devo viver. Não só dentro da igreja, mas fora também, como um cidadão, como um profissional, como um pai, como um filho, como um amigo e todas essas coisas. O evangelho vai impactar toda a nossa vida, toda a nossa existência. A gente acorda na segunda-feira de manhã para ir trabalhar, para ir estudar. Se o evangelho mudou a nossa vida, a nossa postura vai ser diferente, o nosso jeito de ser vai ser diferente, nossos pensamentos vão ser diferentes, e isso obviamente vai impactar os nossos gestos, a forma como a gente vive, a forma como a gente age. Diante disso, sã doutrina é o conjunto de ensinamentos cristãos e apostólicos que vão embasar toda a nossa vida e toda a nossa fé. Você sabe o que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ensinamentos. Doutrina é um conjunto de ensinamentos, de ideias. O que a gente crê, toda a nossa fé, é um conjunto de doutrinas. É um conjunto de ensinamentos. Jesus ensinou várias coisas para os seus discípulos. Isso foi passado para a gente, e a gente sabe que coisas são essas. E isso formula doutrinas para a nossa vida. Quando a gente fala, o que é doutrina do pecado? São todos os ensinamentos que têm a ver com esse tema, o pecado. Como que isso acontece, como que isso entrou no mundo, como que a gente é afetado, como que a gente é liberto e todas essas coisas. Todos os ensinamentos que têm a ver com o pecado formulam a doutrina do pecado, doutrina da ressurreição, tudo que tem a ver com a ressurreição. Tem a doutrina da ressurreição de Jesus, tem a doutrina da ressurreição do último dia, quando a gente vai ressuscitar. Todos os ensinamentos que formulam essas doutrinas se formam, obviamente, uma doutrina. Paulo aqui está exortando Timóteo a manter a sã doutrina na igreja. O que é isso? É o conjunto de ensinamentos cristãos, é o conjunto de doutrinas que deve ser preservado e exposto, ainda que as pessoas não queiram ouvir. A sã doutrina precisa continuar sendo exposta, pregada e ensinada, ainda que as pessoas não queiram ouvir. Ainda que as pessoas talvez discordem, ainda que as pessoas talvez não queiram aceitar.
ainda que as pessoas sintam coceiras nos ouvidos e queiram juntar mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos. Antigamente, os cristãos combatiam os falsos ensinos com veemência. Eles não ficavam preocupados se eles seriam mal interpretados. Hoje, parece que existe um receio. Meu Deus, mas o que será que vão pensar? O que será que vão sentir? Será que a pessoa vai ficar muito chateada ou não? Parece que hoje as pessoas precisam pedir desculpas para tudo antes de emitir uma simples opinião. Que dirá uma igreja ser firme e fiel ao que a palavra diz que é certo e errado? Sério, às vezes eu reflito nisso e penso, que mundo é esse que a gente está vivendo? Realmente, muita gente vai pensar que uma igreja bíblica é tóxica. Porque muita gente vai achar que uma igreja bíblica está querendo controlar as pessoas, está querendo o mal dessas pessoas, está fazendo lavagem cerebral nessas pessoas, mas a gente sabe que não é assim. Timóteo, não pregue o que os outros querem ouvir, pregue o que Deus quer falar. É isso que Paulo está dizendo aqui. O que esse trecho realmente trata é que, em algum momento, a gente vai ter que lidar com o fato de pessoas, ainda que aparentemente crentes, não quererem ouvir o que Deus tem para falar, o que Deus quer falar, mas aquilo que elas consideram melhor para si mesmas. Então eu queria fazer algumas considerações para a nossa vida. Em primeiro lugar, o dever de um pastor bíblico, sério, é continuar ensinando e exortando biblicamente. O dever de um pastor bíblico e, consequentemente, de uma igreja bíblica séria, que ama o Senhor e que tem compromisso com o Senhor, é continuar ensinando e exortando biblicamente. No verso 2 fica muito claro isso. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Existem aqui 5 imperativos que Paulo utiliza para ensinar o seu pupilo sobre o que ele deve fazer como um pastor. Pregue, esteja preparado, repreenda, corrija, exorte. Você consegue imaginar uma igreja que não faça isso? Como seria uma igreja que não cumpre esses imperativos aqui? Como seria viver debaixo do cuidado de pastores que não cumprem o seu chamado diante de Deus dessa forma? Eles estariam, obviamente, contrários ao que a palavra ensina. Você concorda comigo? Pessoas como as que a gente falou no início, que chamam uma igreja de tóxica, são pessoas que odiariam ser pastoreadas de forma bíblica. Como deve ser um pastoreio bíblico? A gente acabou de ver aqui. É um pastoreio que deve conter pregação, preparo, repreensão, correção e exortação. Isso não é tão claro. O texto é muito claro. Mas eu vou falar uma coisa para você. Tem muita gente que nem sabe. Essas pessoas, a maioria delas que critica, nem sabe disso aqui. Existe gente que só critica, não se dá o trabalho nem de procurar a verdade, não sobre um fato isolado do nosso tempo de hoje, não, mas a verdade da Bíblia, a verdade do que Deus de fato ensina. Tem gente que está por aí dentro das igrejas achando que é crente, mas nunca nem leu a Bíblia toda. Meu amigo, como você fala que é crente, que ama o Senhor e nunca leu a Bíblia toda? É gente que dá aquelas pinceladas, sabe? Pô, tô fazendo aqui um plano muito maneiro. Pô, busquei um tema de relacionamento, que eu estou começando a namorar, eu quero saber um pouco mais sobre isso. Pô, procurei aqui um tema sobre profissão, comecei num trabalho novo e aí tem um plano legal. Eu não sou contra planos, tá? Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque tem um monte de gente que só vive assim, e aí pega um monte de trechinho fora de contexto e aprende tudo errado, e faz interpretações erradas e equivocadas, e aí vive a maior confusão. Infelizmente, são pessoas que querem procurar mestres para si. Tem até uma aparência de piedade, vão na Bíblia, estou indo na Bíblia, mas fazem uma interpretação errada. Não aceitam, por exemplo, a submissão, que é algo que a mesma Bíblia ensina. Na verdade, ordena. João Calvino, um dos pais da Reforma, dizia que as marcas que distinguem uma igreja verdadeira de uma igreja falsa são exposição da palavra, correta administração dos sacramentos, que é batismo e ceia, e disciplina eclesiástica.
Uma igreja que tem essas três coisas é uma igreja verdadeira. É uma igreja que obedece a palavra. É uma igreja que está preocupada em agradar o coração de Deus. Se você vai numa igreja que só tem pregação de palavra e só tem ministração de sacramento, batismo e ceia, mas não tem disciplina eclesiástica, essa igreja não é uma igreja verdadeira. Mais ainda, não é uma igreja bíblica. Muitas vezes a repreensão, a correção, a exortação vão causar um mal-estar, mas elas são provas de amor que Deus tem pelo seu povo. Isso está na palavra, gente. Não sou eu que estou inventando, não é o Felipe que está inventando, não é o Conselho da Oceânica, tirano, que se reuniu e falou, vamos ser mal com essa galera? Vamos fazer isso com todo mundo? Vamos mostrar o poder que a gente tem? Gente, longe da gente fazer uma coisa dessa. O temor que fica dentro do coração é imenso. Os gabinetes que a gente precisa marcar para conversar com alguém que deu uma vacilada são os piores do mundo. Me coloco diante de Deus, a gente ora, não só eu, mas todos os pastores, eu posso falar com certeza. Todos agem assim aqui, ninguém gosta de fazer gabinete ruim. Ninguém. Mas uma igreja bíblica precisa desses elementos. Um pastor sério, um pastor bíblico, ele vai se esforçar para manter essas marcas na igreja que é de Cristo, que não é do pastor. Pregação, preparo, repreensão, correção e exortação. Segunda consideração que a gente precisa fazer sobre o texto. Numa igreja bíblica, é provável que você ouça coisas que não agradem sempre. Uma igreja bíblica, fiel a Cristo, fiel às Escrituras, é provável que você ouça coisas que você não vai gostar. O verso 3 ensina para a gente, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Se você está numa igreja e você gosta de tudo que falam o tempo inteiro, ou essa igreja é muito bíblica e você ama muito o Senhor, muito a palavra, ou talvez você tenha escolhido mestres para si mesmo. Porque é muito difícil você estar numa igreja bíblica e você concordar com tudo, ou você aceitar tudo, sabe por quê? Porque a gente ainda continua sendo pecador. Uma palavra bíblica de verdade, o evangelho verdadeiro, em algum momento vai confrontar a gente. Em algum momento ele vai chamar a nossa atenção, em algum momento ele vai ter que apertar a gente. Vocês não continuam pecando? Eu continuo pecando. Mas a gente precisa sempre se arrepender e se colocar diante do Senhor e reconhecer. Uma igreja bíblica sempre vai falar alguma coisa que talvez você fique assim, mas será? A questão é que igrejas sérias, obviamente, não devem existir para agradar o ser humano, mas a Deus. A igreja é de Deus. Foi um projeto dele, foi Jesus que inventou a igreja, que criou a igreja, não foi o ser humano. Não foi porque seria uma coisa boa para a sociedade. Não foi porque era uma coisa importante na igreja do primeiro século e de repente as pessoas replicaram. Foi Jesus, ele deu a vida numa cruz para que a igreja se sustentasse até os dias de hoje. E a igreja nunca vai acabar, isso é uma certeza, porque ela está firmada sobre o fundamento de que Jesus é o Cristo. Isso é palavra de Deus para a nossa vida. Numa igreja bíblica não se ouve sempre o que a gente quer, porque a gente ainda é pecador. Se você nunca é confrontado, se você nunca é desafiado, cara, preste atenção, pode ser que talvez você não esteja numa igreja bíblica. Ou, se você não gosta disso, se você não gosta de ouvir coisas que te desagradam, pode ser que o seu conceito de igreja esteja errado. Gente imatura que age assim, falou que eu não queria escutar, eu estou ofendido, não aguento mais ir nessa igreja. Gente madura entende que nem sempre vai ser agradada. Aquilo que a gente deseja, de acordo com o nosso coração, que ainda está sob os efeitos do pecado, nem sempre é o que a palavra deseja para nós, nem sempre é o que Deus quer de nós. Mas, queridos, importa agradar a Deus e não aos homens. Nós, pastores, sempre vamos ter essa preocupação. Eu não estou aqui preocupado se você vai se agradar com o que eu estou falando. Eu não estou aqui preocupado se você vai concordar com o que eu estou falando. O meu maior temor é agradar o Senhor, é pregar o que seja bíblico, aquilo que o Senhor ensina, porque eu sei que depois Ele vai me cobrar sobre isso.
Inúmeros textos bíblicos mostram para a gente que uma postura de querer agradar o ser humano em vez de Deus é pecado e entristece a Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, Gálatas 1:10, ele diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. João, falando a respeito de alguns judeus que creram em Jesus, diz, João 12, verso 42, muitos líderes dos judeus creram nele, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Gente, misericórdia. Gente, que temor. Eu tremo diante do Senhor de pensar que eu estou me preocupando mais com o que os outros vão pensar do que com o que Deus vai pensar. Eu estou falando isso de coração, diante dEle, nesse lugar aqui. Se importar mais com a aprovação dos homens do que com a de Deus é algo abominável. É pecado. Entristece o coração de Deus e faz da gente crentes covardes. A gente não tem que ser maneiro, a gente tem que ser verdadeiro. A gente tem que amar o Senhor, a gente tem que ser bíblico. A palavra de Deus é o que mais importa para o nosso coração, pelo menos deveria ser assim o tempo todo. Pregar a sã doutrina, como o apóstolo ensina aqui, não é só falar algumas verdades maravilhosas do Evangelho e ficar por aí. Não é que a gente vai ficar pregando aqui toda semana, Jesus morreu e ressuscitou. Isso é maravilhoso, a gente vai pregar sobre isso também. Ou Jesus entregou a sua vida por nós. Deus é amor. Pregar a sã doutrina não é só isso, mas é também mostrar e ensinar à igreja, aos cristãos, os desdobramentos dessas verdades e ensinar as pessoas a aplicarem isso na vida cotidiana, porque como eu falei, o Evangelho muda a gente por inteiro e obviamente ele vai fazer com que a gente tenha atitudes diferentes no dia a dia, a gente vai lidar com pecadores, a gente vai ser colocado contra a parede. Isso significa que um pastor, por exemplo, não pode apenas, como ele deve também pregar sobre política, por exemplo. O Evangelho traz sim, isso é óbvio, desdobramentos na política. Quais ideologias são contrárias ao Evangelho e são muito caras a nós? O que a gente não pode abrir mão? Como a gente deve agir e analisar? Se você discorda de algum ponto, não significa que o pastor não está sendo bíblico. Inclusive, eu queria fazer um parênteses aqui, algumas pregações que foram feitas aqui antes das eleições, que algumas pessoas comentaram e criticaram, isso não está sendo bíblico. Eu preciso dar uma explicação um pouco mais técnica. Pregação expositiva é diferente de temática. Pregação expositiva, você pega um texto, mostra contexto, histórico e tal, aprofunda um pouco mais, traz lições e depois aplicações para a vida. Temática, você pega um tema específico, mas ela continua sendo bíblica. As pregações foram bíblicas. Se você traz bases bíblicas de verdade, elas são pregações bíblicas, ainda que sejam temáticas. Se hoje um jovenzinho discorda do pastor e age com arrogância, com prepotência, com falta de respeito, porque ele acha que sabe muito mais sobre política do que o pastor, isso é só um pulo para daqui a pouco ele começar a questionar e ser da mesma forma com outros assuntos difíceis, complexos e polêmicos. Daqui a pouco vai questionar sobre homossexualismo, sexualidade. Daqui a pouco vai questionar sobre percepção de gênero. Daqui a pouco vai questionar sobre pautas sociais. É ingenuidade achar que uma coisa não vai levar a outra. O problema é que essa geração considera muito a própria opinião. E de verdade, eu penso que a gente hoje vive o tempo da geração mais narcisista, egocêntrica e hedonista da história. E eu me coloco no meio dessa geração. A geração mais narcisista, egocêntrica e hedonista da história. Não é à toa que a gente vê que os grandes atrativos são as redes sociais, em que todo mundo precisa se postar, precisa mostrar o que pensa, precisa mostrar qual é o seu pensamento, qual é a sua linha de raciocínio. Ao mesmo tempo que a gente vive um tempo da pós-verdade, em que toda verdade é relativa, cada um tem a sua própria verdade, não vamos se criticar, poxa, essa é a sua verdade, essa é a minha verdade, pô, bacana, vamos tentar conviver um com o outro assim. Ao mesmo tempo, todo mundo quer que o seu pensamento e a sua opinião sejam hipervalorizados, sejam hiperconsiderados.
Se você simplesmente fala uma verdade, ainda que você fale de um jeito cordial, manso, tranquilo, uma verdade que você crê, às vezes bíblica, se isso ofende a outra pessoa, às vezes você precisa pedir desculpa, ou você precisa ficar quieto, você não pode falar. Porque senão a pessoa... Cara, tem jovem aqui no nosso meio que já veio me contar, eu também não vou citar nome porque a pessoa não me autorizou a isso, eu também não perguntei, né? Mas, postou uma coisa bíblica e, cara, foi massacrada na internet pelas amigas, pelos amigos. Aí, infelizmente, a gente começa a ficar preocupado, mas será que eu estou sendo tóxico? É muito provável que, se a gente for bíblico de verdade, a gente vai ser considerado tóxico para esse mundo. Eu ia falar de um exemplo aqui, eu vou pular porque acho que não tem a ver, não. Diante disso, a consequência inevitável é que hoje, infelizmente, a gente já vive um tempo em que muitos não suportam a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntam mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Sabe quais são os mestres de hoje? São os professores da faculdade, que a gente acha que são super inteligentes, super intelectuais. São os amigos não crentes, cheios de opinião sobre tudo. É o influencer famoso lá do YouTube, que fala uma coisa, o que ele falou está muito mais certo do que o meu pastor. Os nossos pastores, são um bando de coroa lá, sabem nada, tudo ultrapassado, tudo com a cabeça de década de 70, década de 80. Pois eu posso falar para vocês, todos têm altíssimo nível acadêmico. Todos são altamente gabaritados, reconhecidos até por outros do mesmo nível teológico e pastoral. Mas é uma geração que não aceita isso. É uma geração que não quer isso. É muito ruim abrir mão do meu pensamento, da minha ideia, da minha opinião. Eu preciso expor. Eu não estou nem aí o que esse pastor pensa, o que esse pastor acha. Numa igreja bíblica é provável que você ouça coisas que não vão te agradar. Mas importa agradar a Deus e não aos homens. Aqui na Oceânica a gente se esforça muito por isso. De verdade, muito, muito. Diante disso eu queria fazer algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, aceite o pastoreio bíblico como algo vindo de Deus para você. Aceite o pastoreio bíblico como algo vindo de Deus para você. Galera, de verdade, o pastoreio bíblico existe porque Deus ama a sua igreja. Deus ama a sua igreja. Então Ele coloca pessoas que amam a palavra para conduzirem o povo até Ele. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o único digno de ser adorado. Ele não quer que a sua igreja seja tratada de qualquer jeito. Ele não quer que a sua igreja tenha qualquer ensino, qualquer prática. Ele não quer que a sua igreja seja um lugar onde o seu povo fica sendo constantemente ferido por negligência do pastor. A palavra é clara sobre como deve ser o pastoreio. Envolve ensino e envolve submissão à autoridade da Escritura, à autoridade da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Aqui na Oceânica a gente não está brincando de igreja. A gente não está brincando de pastorear. A gente sabe do nosso ofício, a gente sabe da nossa responsabilidade diante de Deus, e a gente leva isso muito a sério, mas muito a sério. A gente sabe que um dia a gente vai prestar contas diante de Deus sobre a vida de cada um. Se você quer caminhar com a gente, se você quer estar no nosso meio, e é muito bem-vindo, e é muito amado aqui, saiba que a gente vai se importar com a sua vida. Saiba que a gente vai se importar com você. Em alguns momentos pode até haver uma disciplina, mas tenha certeza que vai ser feita com amor, com cuidado, com zelo, como sempre foi. E se em algum momento houve falha nisso, a gente não tem problema nenhum em reconhecer e em pedir perdão, mas a gente precisa continuar tendo o coração preocupado, amando o Senhor antes de tudo. Segunda aplicação para a nossa vida: reflita seriamente se você tem buscado mestres para si mesmo, longe da sua igreja local. Se você faz parte da Oceânica, longe da igreja oceânica. Sério, cara, vale muito a pena essa reflexão. Ela é muito importante. Se por um lado, nós pastores não devemos fugir da sã doutrina para agradar as pessoas em vez de Deus, por outro, cada membro tem o dever bíblico de ser fiel, de ser submisso e agradável diante do pastoreio bíblico.
Isso é bom para a igreja de Cristo e é agradável aos líderes chamados por Deus. Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Sabe como isso não é proveitoso no dia a dia para vocês? Eu vou tentar exemplificar para vocês entenderem. Cara, eu fiquei muito mal durante um tempo. Triste, chateado mesmo com algumas coisas aqui do nosso meio. Eu desmarquei gabinete. Porque meu coração estava mal. Isso é proveitoso para a igreja? Isso é um exemplo claro, prático, de como funciona. E aí, cara, vai aqui agora uma exortação sincera. Se você realmente não tem se sentido pastoreado aqui na Igreja Oceânica, ou se vocês acham de verdade que os pastores aqui estão falhando com a integridade da palavra, fique em paz diante de Deus e procura um outro lugar para você ser bênção lá, para você congregar lá. Vai para uma outra igreja que você concorde mais, de verdade. Talvez isso seja melhor para a sua vida. Eu falo isso com muito temor. Podem ter certeza disso, podem ter certeza. Mas agora, certifique-se de que isso, caso você mude mesmo, é algo que você refletiu honestamente, é algo que você analisou diante de Deus, que você discutiu com base na palavra, sendo cordial com seus pastores. Se você só ficou chateado, sem razão bíblica, pode ser que você já tenha elegido mestres para si. Terceira aplicação para a nossa vida. Saiba que discordar da liderança da igreja, aqui eu estou falando especificamente de pastores e do conselho, presbíteros instituídos por Deus, naquilo em que ela estiver sendo bíblica, é rebeldia e pecado. Discordar da liderança da igreja, naquilo em que ela estiver sendo bíblica, é rebeldia, e sendo rebeldia é pecado. Isso independente do tema. Independente do tema. O pastor falou sobre política e eu discordei, eu odiei, que droga ele ter falado isso. Querido, de verdade, se ele usou a palavra para embasar e foi fiel à escritura, ele vai responder diante de Deus. Então acalma o teu coração. O pastor falou sobre homossexualismo e eu não gostei, eu achei que ele foi muito homofóbico. Se ele usou a palavra para embasar e foi fiel à escritura, ele vai responder diante de Deus. Acalma o teu coração. Qualquer tema, um pastor bíblico não deve apenas pregar doutrinas essenciais, mas também as implicações e as aplicações no cotidiano, porque a vida segue, a gente vai lidar com essas coisas no nosso dia a dia, e uma coisa pode ser que puxe a outra. Isso pode envolver qualquer tema, qualquer área, qualquer assunto, em qualquer ocasião. Aí eu vou um pouco além. Às vezes a gente chama alguém para conversar, o bom e velho gabinete. Aí talvez você pense assim, caraca, eu não suporto. Que saco, gabinete. Parece que eles ficam querendo saber da minha vida o tempo todo. Me deixa aqui na minha. Querido, isso tem feito com amor e com preocupação real. Isso é pastorear. Isso é pastorear. Então, diante de Deus, ouça, vá e se submeta para o seu bem. Para o seu bem. Isso é por amor. Amor de Deus antes do nosso. Tá? Mais uma vez, se você estiver discordando do pastoreio aqui, seja honesto e procure uma outra igreja local para ser bênção lá naquela igreja, mas seja honesto o suficiente para analisar se essa postura não está sendo só uma postura de rebeldia, de quem procura mestres para si. Se você não quer ser pastoreado, seja coerente, procure uma igreja que ninguém vai se importar com a sua vida. Tem várias por aí, eu posso te garantir, tem muita igreja que não está nem aí, não tem nem discipulado. Quanto mais pastor chamar para conversar. Agora, discordar por discordar é rebeldia diante de Deus. E a palavra é muito dura com relação à rebeldia. 1 Samuel 15:23 diz que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Diz que a arrogância é como idolatria. Cara, o pastor se coloca diante de Deus, estou falando dos pastores da Oceânica, se coloca diante de Deus
ora, jejua, prepara um sermão bíblico, ele se preocupa, ele vem aqui cheio de temor diante de Deus, ele ora a semana toda, e aí ele prega algo que você não gosta, você não gostou do que ele está pregando, você não deveria ter uma postura de se levantar e sair. Você não deveria ter uma postura de postar no Twitter o quanto você está discordando. Você não deveria ter uma atitude de provocação só para deixar claro o que você discorda do seu pastor. Isso é rebeldia, isso é pecado, além de ser totalmente desrespeitoso, imaturo e infantil. E eu queria lembrar a vocês aqui, todos os que se batizaram nessa igreja e foram transferidos para esse lugar, assumiram um compromisso diante de Deus de se submeterem enquanto a liderança da igreja estiver sujeita à Escritura Sagrada. E eu vou falar uma coisa para você, esse voto é válido diante de Deus. Eu teria muita preocupação. E a quarta, por fim, se você tem sentido que está querendo agradar mais a si mesmo do que a Deus, ainda dá tempo de se arrepender. Sempre existe tempo para se arrepender, sempre. Caso você esteja incomodado com alguma atitude que você tenha tomado e queira se arrepender, ainda há tempo. O nosso Deus, ele é gracioso sempre. Sempre existe espaço para arrependimento e mudança. Os pastores aqui da Oceânica estão sempre de braços abertos. A porta da minha sala está sempre aberta ali. As pessoas que já foram conversar comigo sabem como é, sabem como eu falo, como eu trato com amor, como eu trato com cuidado. É assim e sempre foi assim. Mas agora, se você está sentindo no seu coração, se arrependa de verdade e mude de postura, mude de atitude. Pô, se eu tinha uma postura arrogante, rebelde, discordância boba, agora eu quero ser humilde, eu quero me submeter, eu quero ser obediente, porque eu entendo que isso é bíblico, eu entendo que isso agrada a Deus, eu entendo que eu não estou fazendo isso para obedecer o meu pastor, não, eu estou fazendo isso para obedecer o Senhor, antes de todas as coisas. Isso, na minha opinião, é um reflexo dessa geração. Eu não consigo imaginar meu pai, os amigos dele da época de mocidade, fazendo uma coisa assim com o pastor Antônio Elias, por exemplo. Cara, isso nem passava na cabeça. Essa geração não está nem aí. Seja um agente de unidade. Como a gente falou na conferência aqui, a gente acabou de ter uma conferência na nossa igreja, dos jovens. A igreja é muito preciosa para Jesus. Jesus deu a vida por ela, Então tome muito cuidado para que você não tenha atitudes que firam a noiva dele. A noiva não é de nenhum pastor, a noiva não é de ninguém, de nenhum ser humano, é de Jesus, Ele é Deus e Ele deu a própria vida por ela. Então, de coração, se você está com o seu coração incomodado, arrependa-se. Quero encerrar dizendo que no mundo, muita gente vai considerar uma igreja bíblica como sendo tóxica. No mundo, muita gente vai olhar para a forma como a gente age aqui, para a forma como os pastores tratam as pessoas e vão falar assim, cara, que igreja tóxica. Mas para Deus, tóxico é tudo que afasta a gente da sua presença. Isso é ser tóxico. Se o tóxico tem como consequência, para quem sofre, a insegurança, a culpa, a ansiedade, a depressão, a falta de identidade, a única coisa que tira a gente desses males, a única coisa que ajuda um crente verdadeiro a vencer um relacionamento tóxico é justamente voltar para os braços de Deus, para os braços do Senhor, que é o Criador de todas as coisas, que é o Criador da vida. E eu vou falar uma coisa para você, Ele criou a igreja para isso. Ele criou a igreja para isso, ainda que a igreja tenha falhas, ainda que a igreja fale coisas que você não concorda. E esse mesmo Deus que criou a igreja para isso, foi Ele que deu autoridade e orientações por meio da liderança pastoral. Então, querido, receba isso como bênção e se alegre por pertencer a um lugar assim. E eu vou falar para vocês, isso tem sido cada vez mais raro. E eu vou encerrar aqui. E eu quero muito de verdade que você ore e coloque diante de Deus sobre isso, sobre esse assunto todo. Eu espero que Deus fale mesmo ao nosso coração e cuide da gente e trate a gente. Para mim não é um sermão tranquilo de falar, de pregar, mas eu sinto de verdade diante de Deus que eu precisava pregar isso aqui. Estou à disposição, se alguém no final quiser trocar uma ideia comigo, estou de braços abertos, estou de ouvidos abertos, de verdade. Quero que a gente caminhe na direção de Jesus como sempre foi. E eu espero que continue sendo, e eu
de verdade, tenho orado para que Satanás seja destruído aqui do nosso meio. No nome de Jesus, para a glória de Jesus, que é o Senhor dessa igreja aqui e vai continuar sendo para sempre. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que exorta, que ensina um monte de coisa difícil, Senhor. Ajuda a gente a caminhar na Tua presença, dá para a gente maturidade, Deus. Transforma o nosso coração, acerta o que precisa ser acertado e receba toda a glória, Deus, no nome de Jesus. Amém.